O Eduardo Bolsonaro ontem ele tweetou, ele respondeu a um tweet e tweetou no dele, colocou no dele, que o governo chinês é o culpado pelo vírus e que ele falou mais ou menos assim: quem assistiu Chernobyl, a situação agora é a mesma, apenas troque o Chernobyl pelo coronavírus e o governo, a ditadura soviética, ele chama de ditadura, pela ditadura chinesa. Essa ditadura comunista escondeu isso de todos e agora é tarde demais. Então ele acusa o governo chinês de ter escondido o vírus de todo mundo e chama de ditadura comunista e tudo mais. É engraçado que o Bolsonaro, o pai dele, foi para a China faz alguns meses e estava lá elogiando o governo chinês e falou que a China não era comunista coisa nenhuma. E aí o Eduardo Bolsonaro falou isso e achou que ia ficar impune, que o governo chinês ia fazer como governos de outros países, ignorar ou responder com alguma coisinha educada, mas não. O embaixador chinês falou que é uma responsabilidade, exigiu um pedido de desculpas e o perfil oficial da Embaixada da China respondeu: olha, eu não gosto de ler coisa aqui no canal, vocês sabem, eu gosto de falar, mas a resposta foi muito boa. Eles falaram: as suas palavras, Eduardo Bolsonaro, são extremamente irresponsáveis e não são familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando as amizades entre os nossos povos. Então a embaixada chinesa disse que o Eduardo Bolsonaro contraiu vírus mental. Muito boa resposta, e o embaixador da China exigiu um pedido de desculpas dele. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ele pediu desculpas em nome da Câmara dos Deputados, porque o embaixador chinês falou: olha, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo não condiz com um deputado federal do Brasil. Um deputado federal do Brasil não pode sair acusando outros países. Muita gente esqueceu, principalmente do lado bolsonarista, mas a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E a parceria China-Brasil começou a estremecer quando o PT saiu, porque foi o PT o governo do PT, o governo Lula, o governo Dilma, que fez a criação dos BRICS junto com Rússia, China, África do Sul e Índia, e era um bloco muito grande, um bloco muito poderoso no mundo. Os BRICS já estavam ganhando muita influência na geopolítica. O Brasil tinha um papel importantíssimo nos BRICS. Quando o governo Dilma foi derrubado, o Temer não conseguiu fazer com que isso continuasse e o Bolsonaro pôs tudo a perder. O Bolsonaro, ele já mostrou que ele tem muito medo do Putin, que é o presidente da Rússia, mas ele não é amigo dele, ele só tem medo, ele já mostrou ter medo, já falou até em vídeo que tem medo dos russos. E nos Estados Unidos, para tentar criar uma cortina de fumaça contra a epidemia, que lá a coisa tá feia também, eles estão chamando esse vírus de vírus chinês. O vírus chinês, vírus chinês, vírus chinês. Isso é quem fala o Donald Trump. Então, os bolsonaristas estão sendo porta-vozes do Donald Trump aqui no Brasil. O Eduardo Bolsonaro, sempre a serviço do chefe, ele é como um cachorrinho, e o Donald Trump tem ele assim na rédea curta. Agora, partidos vão pedir a cassação do Eduardo Bolsonaro porque ele estremece as relações, ele é filho do presidente, ele queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos sem nem falar inglês direito, ele é um mentiroso compulsivo e ele estremece as relações do Brasil com o maior parceiro comercial num momento de crise, que é o momento que o Brasil mais precisa de parceiros comerciais para ajudar o país. Ele estremece as relações com a China. E olha, a China está doando milhões, centenas de milhões de máscaras profissionais, não é essa máscara que você compra por R$1, não, máscara profissional, máscara boa para os países europeus. A China está doando essas roupas para eles combaterem o vírus, está doando testes, está doando tudo para os países europeus. Poderia doar para o Brasil? Poderia, porque o Brasil não tem o dinheiro que os países europeus têm, não tem a estrutura médica que os países europeus têm. E o Eduardo Bolsonaro, ele está bem sem moral nos últimos dias, porque ele foi desmentido publicamente na Fox News nos últimos dias. Eu até esqueci de falar aqui no canal, mas lembra que o teste do Jair Bolsonaro, ele disse que deu negativo, mas não mostra o teste. Então até hoje eu não sei se o Jair Bolsonaro deu positivo ou negativo. Você, comenta aí, você acredita no Jair Bolsonaro que o teste dele deu negativo? Se ele não mostrar o teste com a assinatura de um médico, colocando ali o número do CRM, eu não acredito. Porque o Eduardo Bolsonaro, e aí o repórter da Fox mostrou o WhatsApp dele, e mostrou inclusive para a Globo, que colocou isso no Jornal Nacional no dia, ele falou com todas as letras o primeiro teste deu positivo.
A Globo ontem falou isso porque agora o governo chinês fala isso abertamente. Já estava falando abertamente, tanto é que eu fiz o vídeo aqui. Foi o porta-voz oficial do governo chinês falando não só no Twitter, mas ele falou na rede social chinesa, falou em todas as redes sociais sobre isso. Mas agora há ministros da China, ministros de Estado da China, outros ministros, que estão falando. Os Estados Unidos plantou o vírus aqui e agora eles estão chamando de vírus chinês. O vírus é americano, então a China não vai deixar isso barato. A China se recuperou, o resto do mundo está gastando bilhões, assim, se for converter em real, trilhões e trilhões cada país para conter a epidemia ou para tentar melhorar a economia nesse tempo difícil. E enquanto isso, a China já conteve tudo, a China agiu rapidamente, construiu aquele hospital, tudo, a China vai voltar a crescer e os Estados Unidos estão ali sem saber muito bem o que fazer. A diferença é que Donald Trump negou o vírus, também falou que era uma fantasia, que era fake news, e inclusive ele estava do lado do Bolsonaro na entrevista. Só que o Donald Trump, ele começou a agir, ele separou 500 bilhões de dólares para pagar em cash, em depósito bancário para os americanos. É muita grana, dá mais de $1.000 para cada cidadão americano. Só que ele vai pagar esses 500 bilhões só para cidadãos que estão mais vulneráveis, então é cerca de metade da população. Então dá $2, $3.000 para cada cidadão americano para eles sobreviverem nesses tempos difíceis, tempos de quarentena. Enquanto isso, o governo Bolsonaro sabe quanto eles estão oferecendo? R$200. E não é para todo mundo não, são só para 10 milhões de pessoas. R$200. Eu quero ver se o Paulo Guedes consegue viver 2 horas com R$200. Até o restaurante que ele come custa mais caro que isso. Até o vinho que ele bebe no restaurante, que ele nem bebe a garrafa inteira, que ele já falou que não é de beber, que às vezes ele pede e não bebe tudo, custa mais de R$200. Então é uma palhaçada o que o governo Bolsonaro está fazendo. O Brasil vai virar um caos graças a esses irresponsáveis. E se você quer ver a casa cair para eles, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos para cima deles. Agora é a hora, o Bolsonaro tá mais fraco do que nunca, agora é a hora da gente ir pra cima deles, porque quando o inimigo tá fraco, é a hora de atacar, é a hora de abocanhar, porque senão ele pode tentar recuperar um pouco da força dele mais pra frente, lá no futuro. Então vamos pra cima, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e vamos fazer oposição sempre. Falou!